Segunda-feira, semana nova começando. Aqui é a última semana de aula das crianças. O que quer dizer que a gente fica tensa, né? Porque eles ficam cheios de energia nas férias. Então, não sei como é que tá o clima aí pra vocês. Hoje eu quero falar sobre rótulos, meu povo. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre os rótulos. Antes de começar a falar, preciso dizer uma coisa. As pessoas têm me perguntado muito, bom dia, Rodrigo, muito sobre esses movimentos involuntários que meu rosto tem feito e que eu parei de esconder. Agora mesmo acho que vai começar. E que eu parei de esconder. Como eu tenho gravado pela manhã, eu tenho feito as lives um pouco depois do horário que eu acordo, que eu levo as crianças pra... Sempre fica gravada, viu, Érica? Eu coloco ou no IGTV ou coloco no... E coloco também no canal no YouTube. E aí as pessoas se perguntaram desse movimento involuntário que meu rosto faz. Eu tô tratando isso, provavelmente é um sinal de estresse. Os médicos, assim, eu fiz a ressonância magnética, a minha cabeça é absolutamente normal, estou saudável. Fiz todos os exames de hormônio, de tudo. Tô super saudável. Mas, como eu falei pra vocês, foi um ano tenso. E pela manhã é o horário que mais acontece. Então, eu começo a gravar, faço essa livezinha da gente cedo, porque assim eu fico livre o resto do dia, né? Eu já participei. E aí, pela manhã é o horário que esses movimentos mais acontecem. Por isso que às vezes acontece uma ou duas vezes na live. Não acontece assim o tempo inteiro, o dia todo. Por dia, às vezes acontece 6, 7 vezes. Quando eu tô muito estressada, acontece 10, 15. Mas, em regra, acontece 6, 7 vezes. E aí, por isso que eu tô falando com vocês assim, é normal acontecer muito pela manhã, porque é o horário que eu acordo, eu ainda não sei porque hoje eu tenho consulta com um segundo neurologista, pra ver se a gente entende direito o que tá acontecendo, mas é estresse, tô fazendo acupuntura, eu tô reduzindo a carga aqui das coisas, né, tanto que esse mês de dezembro e o mês de janeiro eu não vou atender consultoria, vou tentar tirar férias de verdade, ficar com as crianças, mas é isso. O cachorro resolveu brigar com o cachorro do vizinho. Eu espero que vocês estejam me escutando. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre rótulos. Por que eu quero falar sobre rótulos? Muita gente me pergunta, Elisama, você fala para não rotular as crianças. E daqui a pouco você fala de características das crianças e eu fico em dúvida, eu fico com medo de estar rotulando, de estar aprisionando meu filho em uma característica. Gente, todo mundo nasce com características, né? Todo mundo nasce com algumas características que são próprias, tá? Eu tenho uma tendência à explosão de raiva, por exemplo. É algo natural em mim. É algo que veio pronto de fábrica e que foi maximizado com a minha convivência social. Isso não acontece, cada pessoa tem uma tendência. A minha filha Helena tem uma tendência a chorar. Toda vez que ela é desagradada, né? Que ela recebe a tendência dela é ir pro choro. O Miguel tem uma tendência de ir pra raiva. Cada um de nós tem uma tendência. O que acontece? Quando eu reconheço essa tendência do meu filho, eu apresento a ele formas de lidar com essa tendência e digo a ele que essa tendência não o define. O que quero dizer? Jack, vem cá, neném. Deixa eu ver se ele vem pra cá que ele para de chorar. Jack, vem cá. E aí eu mostro pra essa criança que essa tendência não define. Por que a gente aprisiona nossos filhos em rótulos? Porque você que vê que a criança tem uma tendência a chorar. Em vez de você demonstrar pra ela que... Acho que tem um cachorro aqui na minha varanda. Só pode. Em vez de você demonstrar pra essa criança que é normal chorar quando ela tá chateada, que isso veio nela e que existem outras formas aceitáveis e bacanas dela lidar com isso que veio nela, a gente aprisiona essa criança. Aí você fala, mas você chora demais, mas você chorou, mas você é chata, mas você... E aí a gente, em vez de ajudar a criança a utilizar as informações sobre ela como simplesmente um mapinha de como ela pode se guiar na realidade dela, a gente aprisiona e fala, você é só isso e você não pode ser diferente. E aí eu vou dar pra vocês um exemplo, eu vou até escrever um texto sobre isso hoje. Esse final de semana, Miguel ficou bravo porque eu disse, a gente não deixou ele fazer alguma coisa, eu nem me lembro direito o que foi. Eu sei que a gente não deixou. Sim, eu me lembrei, eu acho que ele queria... A gente ia pro aniversário, ele queria ir de Havaianas, eu pedi que ele colocasse um tênis. E aí, vem cá, larga de desespero. E aí, ele não queria calçar e ficou nervoso. E aí, ele brigou comigo, ele gritou. Eu fiz, olha, eu tô furiosa, a gente não vai conversar agora que eu tô muito nervosa. Depois a gente conversa. E aí, eu me afastei dele. E saí.
Ok, não conversamos, a gente saiu, depois quando eu fiquei mais calma, a gente sentou pra conversar. E aí, ontem, ele ficou chateado com o pai. E eu já comecei a conversar várias vezes, filho, tem gente que sente mais raiva que outras pessoas, isso é normal. Cada pessoa sente a raiva de um jeito, sente o desagrado de um jeito, a mamãe também sente muita raiva. E ontem ele ficou chateado com o pai e comigo, por um não, óbvio, a gente tem que dar não em milhões de situações. E aí ele escreveu um bilhete. E aí ele escreveu esse bilhete falando que ele estava muito bravo, que ele estava muito chateado, que a gente tinha agido com ele de uma forma que não era legal, que ele não tinha gostado, que a gente não deixava nada, enfim. Escreveu um bilhete bem interessante. E aí ele jogou o caderno e fez: mamãe, ó, e me mostrou o bilhete. E aí na hora que eu li o bilhete, eu me aproximei dele e falei: filho, muito obrigada por ter me dito como você está se sentindo de uma forma tão respeitosa. Pra mim é muito importante saber o que você sente. Ouvir o que você sente. Os seus sentimentos são importantes demais pra mamãe. E você fez isso de um jeito que não me ofendeu, que não foi grosseiro. E você conseguiu se comunicar. Então, muito obrigada. Sempre que você se sentir assim, você pode me falar, tá bom? Aí ele fez assim. Aí eu falei: eu posso fazer alguma coisa pra você se sentir melhor? Você acha que um abraço pode te ajudar? Ele falou: não. Aí depois ele deitou botou a cabeça no meu colo. E eu fiquei fazendo carinho nos cachinhos dele, né? Fiquei fazendo carinho nele. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a gente tem uma tendência de, se eu simplesmente falo: você é muito bravo, você é muito nervoso, você briga demais, você é uma criança, não pode ser assim, não pode ser tão bravo. Eu não falo pro meu filho: ó, filho, tem gente que sente mais raiva mesmo. Isso é normal. Agora, existem outras formas de lidar com a sua raiva sem que você a utilize para ofender qualquer pessoa, sabe? Existem formas respeitosas de lidar com a sua raiva. Se eu só grito e só brigo com ele, eu não demonstro pra ele que, além dele conseguir ser outras coisas, que ele não é só uma coisa, ele não é só uma criança que sente muita raiva, que existem outras formas de lidar com essa raiva. Então, as características dos nossos filhos, elas podem nos servir simplesmente para desenvolver o conhecimento sobre quem eles são. Assim, olha, ele tem uma tendência a explodir, que interessante. Se eu olho para as características dos meus filhos de uma maneira neutra, eu não vou rotular, eu não vou aprisionar. Eu tenho que olhar para eles, e a característica é só uma característica. Ela não é nem boa nem ruim, ela é só uma característica. O fato dele sentir muita raiva é só mais uma das milhares de características de Miguel, que pra mim é um menino que eu julgo gentil, é um menino amável, é um menino que conversa, que tem uma forma de conversar linda. É o que as minhas percepções sobre ele incluem muito mais coisas do que simplesmente um menino que tem a tendência a sentir raiva. Só que a gente aprisiona os nossos filhos em uma característica deles e quer que essa característica defina eles. E a gente fala o tempo inteiro que eles são só aquela coisa. E a gente não auxilia a lidar com aquela característica. Todo mundo tem característica. E isso é, inclusive, importante para o nosso próprio processo de autoconhecimento. Para o nosso próprio processo de autodesenvolvimento. Então, você vê uma pessoa falar com você, ou você percebe que você tem uma tendência à explosão de raiva. No meu caso, eu tenho uma tendência à explosão de raiva. Eu sei que eu tenho. Hoje ela é muito menor do que já foi há muito tempo. Mas por que ela hoje é muito menor? Porque hoje eu me conheço. Hoje eu reconheço a minha tendência, eu acolhi e aceito a minha tendência. E eu sei que ela não me define. E eu sei que existem outras formas de lidar com essa minha tendência a explosões de raiva. Então, quando você reconhece a sua característica, simplesmente como mais uma das características que você tem, ou reconhece a característica do teu filho simplesmente como mais uma das características que ele tem, você não vai rotular. Você não vai aprisionar ele nisso. Porque é só mais uma das características. Ela é neutra. Ela não é nem boa nem ruim. Ela é só uma característica. Então começa a pensar nas características do teu filho, todas elas, como parte de um conjunto, gente. Como parte de um todo. E que se seu filho tem uma tendência a explodir de raiva quando ele tá bravo, é seu papel ajudá-lo a lidar com essa raiva de uma maneira mais positiva. Falar: filho, tudo bem você ficar bem bravo. É assim mesmo. Tem gente que que sente muita raiva. É normal dar vontade de bater, de gritar. O que você acha que a gente pode fazer quando você se sentir assim? Você acha que um abraço de uma mãe pode ajudar? Que uma música pode ajudar? O que você acha de escrever o que você está sentindo quando você estiver sentindo assim pra gente conversar? O que você acha de desenhar? O
que você tá sentindo. Entendem? Assim, eu não tô falando, não sinta assim, não seja assim. Você não pode ser assim. Porque aí eu rotulo, eu pego essa pessoa e falo, você é só isso. Você não sabe ser de outro jeito. E o pior, esse jeito que você é inadequado. Não é um jeito legal. Você deveria ser de outro jeito. Você deveria ser uma outra criança. Eu não tô falando isso. Eu tô falando, filho, você tem essa... Você já percebeu que você costuma sentir, sim? Que essa característica vem em você? Ok. Vamos pensar em como lidar com essa raiva que aparece quando você tá nervoso, tá chateado? Pra gente lidar com isso de uma forma que não machuque ninguém, que não fira nem a você nem o outro. Você consegue entender que existe diferença imensa de um jeito e de outro de tratar? Então, se eu olho para a característica do meu filho simplesmente como mais uma característica e como mais um mapa, e não é uma característica imutável, é algo que pode ser hoje e amanhã ele pode agir de uma forma completamente diferente da minha característica, a característica que eu já estou acostumada, eu não vou estar rotulando. O problema do rótulo é você dizer que a criança é daquele jeito, que ela não pode ser de outro jeito, que ela não vai conseguir ser de outro jeito. E aí, antes dela agir, antes do teu filho tomar uma decisão, você já olha, ele vai fazer isso, porque ele é assim. E aí você usa essa característica como algo que realmente define, fecha o ser humano em uma coisa só, e nós somos muitas coisas, tá? Então presta atenção em como você tem olhado para as características dos seus filhos. Tá certo? Um beijo imenso e até amanhã!